E a alma de uma granja, preservando que a gente tem uma boa genética, uma boa nutrição, é o homem, né? Então, isso pesa muito, sim, na minha visão. É uma questão de sustentabilidade social, mas que tem repercussões econômicas, né, importantíssimas. Olá pessoal, vamos dar início a mais um Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host aqui dessa plataforma e como sempre trazemos convidados muito especiais. Hoje temos um convidado muito especial, uma das pessoas mais respeitadas na cadeia produtiva de suínos, o professor Caio Abércio da Silva, um baita de um professor, de um pesquisador, consultor, a qual eu admiro e eu acho que grande parte da cadeia produtiva reconhece. Caio, muito obrigado, seja bem-vindo. E eu queria passar a bola para você se apresentando e contando um pouco da sua jornada. Você já veio algumas vezes aqui no Suinocast. Estou tendo o prazer agora de te entrevistar num tema muito importante que nós vamos abordar aqui. Eu sei que muitos já te ouviram, mas para quem está te ouvindo a primeira vez, conta um pouco da sua jornada para nós, Caio. Obrigado aí mais uma vez. Vinícius, é um prazer muito grande, mais uma vez, participar dessa estrutura, né, que atende aí os interesses da nossa cadeia suinícola e, em particular, ter a oportunidade de ser entrevistado por você, né, também um profissional aí bastante conhecido, renomado. Eu considero ainda jovem, né, e assim com uma história muito bonita e que tem a se tornar ainda melhor, né, por tudo que você faz e se dedica, sendo um colega de expressão na nossa área. Então, eu fico honrado aí por dividir alguns minutos aí com você, tá? Bem, a minha trajetória na suinocultura começou numa empresa privada de genética, tive a oportunidade de trabalhar também numa cooperativa com assistência técnica a suinocultores no campo. Iniciei uma atividade de assistência técnica privada a suinocultores na década de 90, conjuntamente quando entrei como professor na universidade, tendo uma carga horária de 20 horas, o que me permitia fazer isso sem comprometimento das atividades da academia. Segui a carreira docente, passei a ter uma carga horária plena e estou na universidade já há 37 anos, né, faço parte do programa de pós-graduação, tenho mais de 60 alunos aí que foram orientados e milito na área de suínos, então, há praticamente 40 anos. E é uma área apaixonante, com muitos desafios, que se renova constantemente. E estamos tentando seguir, né, sem deixar de perder essa evolução que ela tem e que reclama a nossa participação. As matrizes da TopGen carregam a excelência em seu DNA, guiando os produtores e consumidores a um futuro mais sustentável da suinocultura. Resultado de 4 décadas com foco em melhoramento de matrizes e agora potencializado através da atualização genética com o que tem de melhor na Suíça. Excelente, Caio. Bem, eu na verdade, só para reforçar, eu fico bastante honrado. Ele me falou que eu sou jovem aqui, mas toda vez que a gente encontra a cabeça do Caio, apesar da experiência e da vivência na cadeia produtiva, é uma cabeça jovem, bom demais para conversar, para prosear, não só as conversas técnicas, né, Caio, mas nossas conversas aí, quando a gente se encontra, é sempre muito boas. E falando em conversa, o nosso desafio hoje é bem interessante. Pessoal, vocês que estão ouvindo vão ter o privilégio e a oportunidade de ouvir o Caio, que tem uma vasta experiência, não tenho dúvida nessa área. É um desafio muito grande para a suinocultura, mas certamente o Caio é uma das pessoas mais experientes para poder nos fomentar de informação e conhecimento. Na verdade, Caio, a gente sabe que sustentabilidade é um tema cada vez mais presente em várias cadeias produtivas, né? Não é diferente na suinocultura. Somado a um outro ponto que a gente tem
passado, né, a gente tem enfrentado na cadeia produtiva, que é a alta mortalidade de matrizes. Quando a gente pensa nesses dois pontos, na sustentabilidade e alta mortalidade de matriz, a gente vê assim, um desafio muito grande, né? E eu queria iniciar nosso bate-papo aqui te perguntando como você que enxerga essa relação hoje entre sustentabilidade e essa alta mortalidade de matrizes na suinocultura. Vinícius, uma ótima abordagem para a gente iniciar o nosso bate-papo aí. Quando a gente fala em mortalidade de matrizes, efetivamente temos enfrentado ano a ano evolução nesse parâmetro, né? Uma evolução, portanto, negativa, porque os números mostram-se cada vez maiores. E nesse cenário, numa visão de sustentabilidade, nós temos um antagonismo, porque mortes sob níveis mais elevados, nesse conceito de sustentabilidade, que deve ser visto de forma ampliada, pode contemplar a sustentabilidade econômica, pode indicar sustentabilidade ambiental, porque temos aí mais animais para serem, ou carcaças, né, para serem dispensados corretamente. Temos um aspecto social, de quem convive com taxas de mortes na granja, portanto, aquele colaborador que está lá dentro, né, e aí existe um aspecto emotivo, mas também um aspecto de trabalho físico duro, e tudo isso no conjunto são aspectos de sustentabilidade. Então, eu vejo que eles estão super entrelaçados, né? Estão juntos, não dissociados, portanto. É interessante, né? Se a gente fizer o exercício de vários desafios ou indicadores que a gente tem numa cadeia produtiva, como é a de suínos, e fazer essa relação com o tripé de sustentabilidade, é muito importante a gente exercitar isso. Eu vejo que, por mais que esse é um tema que nós temos, que ele tem estado cada vez mais presente, né, a sustentabilidade, o ESG e tal, a gente tem exercitado pouco, parece, né, Caio? E, por exemplo, nesse, nessa, nesse ponto que você levantou, né, desse tripé, o econômico, social e o ambiental, nós vamos tentar tratar dos três aqui um pouco mais, mas eu gostaria de começar pelo social, Sim, porque nós somos cada vez mais dependentes de uma mão de obra qualificada para a gente profissionalizar essa cadeia produtiva, e é um problema muito grande. Mas assim, a alta mortalidade de qualquer animal impacta. De matrizes, eu acho que sim. mais ainda, você disse a questão física, tem a questão emocional. Como é que você tem visto que a equipe da granja tem sido afetada por essa alta mortalidade das matrizes? Qual que é a tua experiência e qual que é a tua percepção para isso? Vinícius, eu incluiria também a sustentabilidade sanitária, a gente acabou não citando, né? Mas essa questão social ela é bastante interessante de ser discutida. Você convive com granjas, com produtores, e a gente percebe aí o quanto as pessoas que amam essa atividade, né, mesmo ali numa condição de trabalho físico, gostam de resultados positivos, né, e alguns deles são remunerados por compensando essa dedicação com bônus, e a condição adversa ela traz uma frustração e baixa todo o ânimo desse contingente de funcionários numa granja, ele é contagioso. Então, a mortalidade de fêmeas tem esse viés. Eu colocaria que ele pode ser um pouquinho mais intenso e mais grave, especialmente porque as mortes se concentram muito nas fases próximas ao parto e pós-parto. É onde a gente tem os leitões, é onde a gente tem perdas que não ficam limitadas só à fêmea, é onde a gente tem atraso na leitegada que não tem mais a sua mãe, às vezes nem permitindo que venha a acontecer uma ingestão do colostro da própria mãe, né? Isso começa a respingar em outros elementos negativos, quadros de diarreia, mais medicação. Então,
Esse ponto, de forma direta, ele para mim é muito evidente. Indiretamente, a gente às vezes não consegue perceber isso, mas se eu tenho taxas de mortalidade exageradas, altas, isso não é uma exceção nem nas granjas brasileiras. A gente acha que isso é uma coisa de Norte América, Europa, e não é. Nós vamos acabar tendo uma necessidade de reposição mais elevada das nossas matrizes. E você sabe muito bem, se isso extrapola valores acima de 55%, que não são baixos, nós temos uma distribuição de partos bastante comprometida. E aí os índices zootécnicos caem, as questões sanitárias afloram, os quadros de diarreia na maternidade pós-desmame aumentam, né? E aí, mais uma vez, frustrações agora de médio e longo prazo. Então, é uma sequência de coisas, Vinícius, que a gente às vezes não dá conta, mas ela é pesada, né? E a alma de uma granja, preservando que a gente tem uma boa genética, uma boa nutrição, é o homem, né? Então, isso pesa muito, sim, na minha visão. É uma questão de sustentabilidade social, mas que tem repercussões econômicas, né, importantíssimas. Eu me lembrei aqui, Caio, em algumas situações, isso certamente já foi demandado para isso, quando nós temos aumento de mortalidade no transporte. Qual o sentimento que eles têm? É claro que eles têm ciência, principalmente os gestores, das perdas econômicas, né? Mas eu perguntando, assim, algumas vezes que já chegou essa demanda para mim, eu perguntando para eles, falam que o que mais impacta é uma questão sentimental mesmo, de ver um animal que foi criado, que está indo para o frigorífico, né, para a missão dele de dar a carne aí para a população, e ele morrer, né? Sair, nossa meta é 0,10, fomos para 0,20, 0,20 e pouco. Você vai pensar, por exemplo, em alguns momentos, é a ractopamina, ou é alguma coisa assim. Os caras não vão tirar a ractopamina, né? Mas aí eles falam, não, a questão não é tão econômica, é a perda. E aí quando você fala do entorno do parto, né, cara, isso é realmente, a gente tem que estar atento a isso, né? Assim, nós temos que criar esse ambiente de ter cuidado para não frustrar a equipe e não desmotivar a equipe, já que a mão de obra hoje é um fato tão importante, né? Sempre foi, mas a cada vez mais desafiador. E nesse particular é um processo longo, né? Você separou a fêmea lá no desmame, inseminou, ela está gestando, você confirma isso, e ela vem, né? Especialmente mortes mais próximas, né? E aí você joga tudo fora naquele momento mais bonito, né? Que é o parto, que vai suceder depois com o desmame. Então, é pesado. Concordo com você aí. Uhum. Então vamos lá, a questão social é algo que a gente tem que olhar além do que a gente está vendo só do econômico. Certamente isso daí impacta muito diretamente e indiretamente, como você disse. Agora, Caio, vamos para o outro pilar, então, que é a questão ambiental, dentro do tripé de sustentabilidade, né? Quais são, assim, os principais desafios enfrentados, principalmente no descarte adequado dessas matrizes mortas? O que você tem visto nesse sentido? Então, Vinícius, a situação que pesa é uma situação quantitativa, né? Porque vamos partir de uma premissa que esperaríamos, desejaríamos, ou se a gente voltasse no tempo aí, 10, 15 anos atrás, voltássemos a trabalhar com taxas entre 6 e 8, né, algo hoje bastante raro, estaríamos numa condição que a gente consideraria de normalidade, de aceitabilidade. E isso tem, às vezes, dobrado, né, em algumas situações extremas, até triplicado. E se a gente exemplifica as piores taxas de mortalidade de granjas americanas e europeias, alguns casos superam 20%. Né? Valores médios, com alguns exemplos individuais ainda mais altos que isso.
Então, só fazendo uma transposição quantitativa é um aspecto complicadíssimo, né? Porque ou duplicamos ou aumentamos em 50% a necessidade de manejar corretamente esse animal que morreu, um animal pesado, né? No Brasil, a gente tem a virtude, pela nossa condição climática, pela nossa disponibilidade diária, e por leis que ainda não cobram esse tipo de intervenção, mas a maioria faz uso da compostagem, né, de carcaças, é uma forma que, para nós, atende muito bem as nossas demandas, algo que não é permitido, por exemplo, na Europa, né? O que aparentemente é simples, é fácil e não é, né? Porque de todos os serviços de uma granja, esse é um dos piores, se não o pior. No aspecto quantitativo, a coisa fica mais complicada, mais dimensionada. Mas isso tem um custo também, né? Não só o custo do animal morto, mas o manejo de uma fonte de carbono, uma palha, um cepilho, né? Tempo dispensado para fazer isso. Então, a estimativa desses custos, efetivamente, eu não sei, mas numa outra vertente já praticada no Brasil, e aí a gente pode precificar, nós estamos com mais ou menos 12 centavos por quilo de animal descartado, né? Na Europa, esse valor chega a 0,04 euros por quilo de animal descartado, que daria em torno de 20 centavos na moeda nossa. Também não é barato, né? Se você considerar que o quilo de um animal vivo hoje no Brasil está na faixa de R$ 7, percentualmente é um gasto, né? E talvez a gente chegue no momento em que essa forma de descarte venha a ser a mais considerada a mais adequada, a mais segura em termos sanitários. E aí nós vamos ter que computar esse gasto, né? Então, assim, eu vejo que isso não é muito considerado, mas ele é importante. E por que lá fora não se permite a compostagem, né? Mais especificamente Europa? Porque há um risco sanitário, né? Por alguma razão, a compostagem não sendo bem feita, a gente amplia a possibilidade aí de transmissão de doenças. E o Brasil é um player importantíssimo e está na briga aí também porque as suas condições sanitárias são muito melhores que grandes países produtores. Então, será que a gente não vai cair numa demanda de manejo mais rigorosa e, portanto, vamos colher por mortalidades mais altas, custos maiores, né, no nosso dia a dia? Hoje a precificação é essa. Talvez isso possa aumentar, né, caso seja encontrado um mercado aí que, pela questão legal, né, obrigue os nossos animais serem retirados das granjas e manejados dessa forma mais segura, né? Interessante, cara. Eu não tinha esses números. Bem interessante a questão da Europa ter um custo maior. Você já disse o porquê, né? De 20 centavos. Eu estava fazendo a conta aqui de 12 centavos no caso do Brasil. Nós estamos falando em 1,8% do preço do suíno, né? Vivo, claro que existe um índice de mortalidade, mas quanto maior, Sim. mais vai impactar. Esse é um dado importante. Agora, Caio, eu fiquei curioso aqui, cara. Como é que eles fazem na Europa, então, com descarte de animais? Biodigestor? Não, esse descarte ele funciona da seguinte forma: empresas terceirizadas Ah, passam recolhendo os animais que ficam condicionados em containers próprios, né? E o produtor paga por isso. Então, ele tem um valor por quilo. Às vezes ele faz um contrato anual ou numa unidade de tempo, e ele tem direito a X quilos que correspondem mais ou menos ao que se espera de mortalidade de leitões, de porcas determinados. E se ele excede isso, ele tem uma correção no valor. Se ele
não atinge isso, ele tem um preço fechado, né? E paga pelo que ele contratou. E aí a forma de uso desse material processado, Vinícius, é a queima, e aí ele tem um produto que não tem fim, ou então ele é processado para ser utilizado como adubo, né? Uhum. Não existe essa expectativa de usá-lo como farinha, qualquer coisa nesse sentido, né? Algo bem próprio para minimizar danos aí de saúde, né? Ok. Então vamos lá, falando do social, do ambiental e agora vamos para o econômico, já que nós estamos falando de econômico. Nesse ponto de vista, do ponto de vista econômico, a mortalidade de matrizes, ela afeta a produtividade, obviamente, e a viabilidade financeira, consequentemente, né? Do teu ponto de vista, quais são as principais perdas? E você já comentou alguma coisa de números mais de descarte, mas não sei se você tem alguma outra informação ainda relacionada a isso, né? O impacto econômico da mortalidade das matrizes. Certo. Então, Vinícius, é bem amplo, né? Quando a gente trata de questões econômicas, porque isso tem impacto em várias características zootécnicas. E claro, piorando como um todo várias delas. Então, se eu tenho uma taxa de mortalidade que excede a normalidade, e veja bem, estamos praticando aí no Brasil taxas em torno de 10%, que são muito altas, né? Como média. E aí nós temos consequências, como você apontou, consequências econômicas importantes. Se formos pensar na reposição, naturalmente ampliaríamos a demanda de animais para reposição, que tem um custo que é amortizado classicamente com 3,2 ciclos reprodutivos. Isso não é diferente. Na mortalidade, nós deixaríamos de ter animais numa média, gerando essa amortização nessa ordem de ciclo reprodutivo. Portanto, passaríamos a aumentar essa idade média de amortização. Claro que é a mortalidade maior ou menor que faz esse valor de amortização, né, transitar para cima ou para baixo. Um outro aspecto, as mortalidades, e aí alguns estudos referendam essa informação que eu vou estar passando aqui, as mortalidades estão mais concentradas nos primeiros ciclos, principalmente primeiro e segundo ciclo. Um animal em ascendência, um animal que ainda não foi amortizado, e aí a gente soma mais um prejuízo econômico, correto? Podemos pensar que as mortes, independente da fase em que os animais estão, mas principalmente na gestação, elas vão ser computadas como dias não produtivos. Então, taxas elevadas de mortes, mais dias não produtivos. Um dia não produtivo, eu até ousei fazer alguns cálculos e bateu muito com o que a gente tem de informação fora do Brasil, até porque os custos são diferentes, mas não são tão diferentes assim. Eles estão na faixa de 3 a 3,5 dólares o dia não produtivo, né? É muito alto. Tá? Eu posso ter um dia não produtivo numa porca, posso ter um dia não produtivo em duas, mas posso ter um dia não produtivo em 1.000, em 2.000, em 3.000 porcas. Então, diretamente um dano aí importante. Também a gente poderia considerar problemas ligados a demandas de mais mãe de leite, né? A piora no desempenho de leitões, que por vezes não têm acesso ao colostro da própria mãe, e coisas desse sentido. Muitas porcas também vêm a óbito porque já estão passando por um processo de decadência de saúde, de mastite, convivendo às vezes com um prolapso que ainda não gerou um descarte,
mas todo o desempenho dela, enquanto ela não vem a óbito, também cai, né? Isso, com os leitões que ela, porventura, esteja amamentando, mantendo, são prejudicados nesse período. Então, isso também é um problema, né, Vinícius? E a gente colocaria isso como uma somatória de pontos negativos. Alguns deles precificáveis, alguns deles mais complicados, pensando aí no desempenho de leitões, mas pode-se considerar que as perdas são estimadas e não são pequenas. Realmente. Se a gente for pensar todos os impactos, seja direto e indireto, seja os que têm perdas tangíveis e intangíveis, a gente começa a ver que o tamanho do problema, né, Kai, é maior do que a gente pensa. Né? Até mesmo para garantir a própria, que é o tema da nossa conversa, sustentabilidade. Né? Você acaba tendo risco na sustentabilidade. Você está no movimento, ou muitas empresas estão no movimento de garantir sustentabilidade, né? Ou de melhorar os índices de sustentabilidade, mas vem como algo que incomoda bastante. Ainda não incluímos aí a questão da reposição mais elevada, que movimenta a distribuição dos ciclos reprodutivos de uma maneira não desejável, né? Eu acabo concentrando mais fêmeas nos primeiros ciclos e menos fêmeas no quinto, que é no quarto, que são ciclos de alta performance. Isso piora todo o meu desempenho Aí ao você longo mesmo do... citou o dado aqui, elas normalmente as mortalidades concentram mais no primeiro e no segundo ciclo. Então você fica com uma maior percentagem de fêmeas nesse primeiro e segundo ciclo, que é as que têm mais risco, que é as que têm maior dificuldade, o desafio é maior para elas, da relação delas com o leitão. Então, ou seja, você cria um cenário, você cria não, mas você vai para um cenário que não é o desejável do ponto de vista de equilíbrio dentro do sistema de produção. O Kai, Exatamente. e agora sim, se a gente for pensar nas possíveis soluções, porque na verdade assim, a gente fica pensando, né, o que tem levado essa mortalidade, né? São alguns fatores que a gente tem ouvido, visto e até analisado, né? As fêmeas têm sido bastante demandadas, né, Kai? É muito leitão. Elas realmente, o desafio é muito grande, né? O processo oxidativo e inflamatório dessas fêmeas é muito alto. E a gente, assim, você tem até sugestões de tecnologias que você usa, ajustes e tal. Mas do ponto de vista prático, quais são as medidas práticas que quem está ali na linha de frente pode adotar para reduzir a mortalidade dessas matrizes e tentar voltar ao eixo de um caminho de sustentabilidade? Então, Vinícius, é uma resposta bem complicada a gente passar, né? Digo assim de forma objetiva e que efetivamente leve as pessoas a tomar uma posição e melhorar os resultados que eventualmente têm negativos quanto à mortalidade. Mas assim, a tua sequência nessa pergunta ela foi muito interessante. E a gente tem enfrentado um problema que, com muita chance, ele decorre de questões multifatoriais que provém juntamente com essa essa força, essa intensidade de uso das fêmeas modernas. Não falo que a gente tem na genética única e exclusivamente a razão desse cenário de piora de taxas de morte, mas eu acredito que isso também tem um peso. Os trabalhos nessa linha de verificação de causas, que são a razão para a gente depois fazer os apontamentos de soluções, né? A gente tem que conhecer as causas, trata que o problema é multifatorial. E ele não vem de 2 anos para cá, de 5 anos para cá, ele vem de uma década e meia, pelo menos, assim, de forma mais intensa. E está muito identificado com o avanço da produtividade das matrizes.
A linha de desmamados fêmea-ano e a linha de mortalidade segue paralela. Aí vem um questionamento, será que é isso? Será que o melhoramento está entregando mais mortalidade? Você tem um apontamento interessante, que é típico de animais de mais performance, é o problema do estresse oxidativo. E temos várias consequências nesse sentido. E se a gente pega as causas de mortes de matrizes, boa parte delas não é conhecida. Será que não estaria envolvido com essas adversidades ligadas ao estresse oxidativo de toda a natureza, né? Que ele causa? Porque ele também não faz uma ação só negativa, ele tem várias ações negativas. Esse é um aspecto. Junto com essa presunção de manejo, Vinícius, nós temos praticado algumas ações que talvez por serem relativamente novas, tá? Eu não quero fazer um apontamento que vai atestar que isso que eu estou falando ele é completamente verdadeiro, mas muitos profissionais, muitas empresas passaram a adotar alguns manejos que são relativamente recentes, por exemplo, a retirada do bump feed, né? E tem trabalhos, até do nosso amigo Linhares, lá dos Estados Unidos, é um trabalho muito interessante, em que ele identifica que animais que não têm o bump feeding apresentaram estatisticamente mais taxas de morte. Correto? Bom, mas o bump feeding, ele significa o quê? Dentro de uma situação particular ou de situações específicas, ele pode ser muito interessante. Porém, numa situação em que a gente tem fêmeas com altíssima prolificidade, limitadas em termos corporais de reservas, talvez essa somatória de problemas aumente a questão das mortalidades. Isso está provado. Fêmeas com um score corporal pior, né, mais mortalidade, direta ou indireta, porque também são mais expostas a problemas de prolapso, que compreende uma das principais causas de morte. Então, veja bem, a gente tem um conjunto de coisas acontecendo, né? Se você me perguntasse como foi, Caio, qual a solução para isso? Será que nós não estamos atravessando de forma impetuosa os limites desses animais? E a colheita é isso? Mas estamos pesando os benefícios de mais leitões e o saldo é positivo porque no frigir dos ovos, hoje eu ganho mais do que com 28 leitões desmamados, fêmea-ano. Eu ganho mais do que com 27. Mas será que a gente não tem um limite também que esse custo-benefício seja nem economicamente, mas eticamente importante? Tem dados americanos com 25%, os 10% piores granjas, 25%, 23% de morte de porca. Imagina um consumidor saber que de cada 4 porcas que geram os leitões que ele come, uma morre, né? Assim, por N causas. Então, Vinícius, eu acho que o repensar, isso me remete um pouquinho à questão da cercovirose lá atrás, que você também viveu, né? De repente, a gente deu um break e falou, opa, eu tenho que dar o vazio sanitário correto, eu tenho que desmamar leitões com no mínimo 21 dias de idade e não média de 21. Eu tenho que fazer um correto manejo de creep feeding, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E aí muitos, sem a vacina, falavam, opa, volto às leis de Madec, né? Isso foi clássico naquela época. Será que a gente não está vivendo uma situação semelhante com as nossas fêmeas? Né? Então, eu ficaria muito atento, preservada as diferenças entre granjas, com estado corporal, com bump feeding, com toques em matrizes demasiados, isso tem uma relação também com taxas de morte, estados em que a medicação sistêmica de um plantel de fêmeas cabe por problemas graves ou recorrentes de cistites, também é uma causa importante de mortes / descarte.
Questões de aparelho locomotor muito envolvidos com questões nutricionais que ainda desconhecemos. Estamos falando de alguns microminerais também, cujas exigências, né, que você é da nutrição aí pesadamente, a gente ainda não sabe se estamos no caminho certo, está entre as 3 principais causas de morte / descarte. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, né? Mas começaria com essas questões básicas da correta alimentação, do repensar do bump feeding, avaliando caso a caso, não sou contra, tá? Mas eu acho que ele cabe em algumas situações e outras não. E manejos básicos, né? Destacamos aí uma questão sanitária ligada à limpeza, que são as cistites, uma questão sanitária ligada ao toque, que leva a infecções do trato reprodutivo. Também tem aparecido hoje com polêmica, ainda isso não está muito claro, mas parece que as taxas de mortes aumentaram com as porcas soltas, ao invés das porcas em jaula, em gaiolas. É um tema com discordância na ciência, e que, para quem defende que o sistema coletivo causa mais mortes, é mais fácil de ser convencido que sim, né? Então, assim, a gente está tateando, mas eu acho que a gente tem que botar um pouquinho a cabeça para pensar. A situação continua ascendente, né, o que é grave. Digo de mortes, né? É multifatorial, né, cara? E eu até tomar a liberdade aqui, eu acho que você varreu bem aí as causas, né? Mas a questão da ambiência também, né? Ou seja, essas fêmeas, como elas estão, muitas estão no limite da fisiologia, aí vem um calor, né? Essas ondas de calor, essa onda de calor que veio mais recente, né? Entre o ano passado e esse ano, de modo geral afetou as granjas, né? Mas as matrizes acho que ainda mais. E você comentou muito bem, cara, essa questão do limite, né, da fisiologia, essa biologia suína. Como é que a gente enxerga, do ponto de vista de sustentabilidade, a biologia, né? A gente ser ético com a biologia, né? E aí esse exemplo que você deu, né, de dados que são mais, que estão sofrendo mais, né, no caso dos Estados Unidos, que casos aí de 25%, ou seja, o consumidor saber disso, né? Então, até que ponto nós realmente estamos indo no caminho ético de produção, né, que é uma demanda global, né? E nesse sentido, né, não só, aí eu vou te fazer uma pergunta, não só, e saber a tua opinião, né, não só a questão da mortalidade das fêmeas, né, mas a experiência que você tem, inclusive, relacionada a bem-estar animal, essas questões éticas de produção, como é que você vê a conscientização e investimento dos atores envolvidos na cadeia suinícola em relação à sustentabilidade? É importante, sim, é importante, mas como é que você tem visto esse movimento? Né? Ainda é muito incipiente, já tem empresas que estão mais sensíveis, mas muito voltada a uma demanda ou não, porque realmente é propósito da empresa. Como é que você tem visto isso? Ô Vinícius, misturando um pouquinho também com a questão, né, centro dessa discussão nossa, eu acho que inquietação tem, né? Da inquietação para a efetividade das ações, a gente tem uma distância. Entretanto, eu acho que as coisas estão acontecendo. Talvez não na velocidade que você, como um professor, né, como um técnico aí que também milita nessas áreas, como a gente também gostaria que as coisas acontecessem, acontecem. Mas eu acho que tem uma perspectiva de melhora, assim. Em termos de bem-estar, as grandes empresas traçaram, né, datas limites para definir aí o atendimento das regras que estabelecemos, né, na última regulamentação de bem-estar. Então, existe um esforço nesse sentido, muitas vezes comprometido por questões econômicas, mas existe. Eu acho que o tema da mortalidade
ele está sendo tratado, veja bem, um episódio nesse momento, um podcast, quantas vezes isso já apareceu nos últimos congressos, ele chama atenção, talvez pela dor mais econômica do que de outra natureza, mas a gente também tem se contagiado com questões, né, de emoção. Eu não acredito que você olhe mais por uma porca como você olhava há 10, 20 anos atrás, né? A gente muda e todo esse conjunto de, de mudanças, repetindo a palavra, né, mexem com a gente. A gente convive com aquele que defende o bem-estar ao extremo. Isso toca um pouquinho em você e você vai mudando também, né? Você escuta o comentário do seu filho, de um consumidor e isso vai acontecendo. Então, eu acho que existe sim, né? Como eu falei, a velocidade não é a mesma que eu gostaria. Também acho que devemos ter um equilíbrio. Antes de tudo, a suinocultura é uma atividade econômica, então a gente também não pode abrir mão desse ponto, mas a gente pode melhorar muito. E eu coloco novamente que as preocupações, né, representadas aqui pelo tema sendo discutido em congresso, as estratégias de bem-estar que as empresas, as granjas buscam atingir, por questões legais ou antecipando as questões legais, mas por desejo, estão acontecendo. Mais técnicos empregados para tratamento desse tema, você sabe muito bem disso, né? Antes a gente não tinha ninguém no bem-estar. Hoje nós temos vários colegas aí, formando inclusive grupos dentro de grandes empresas que só mexem com isso. Então, eu acho que a gente tem avançado sim, né? Não sei se respondi totalmente a pergunta que você fez. Não, respondeu sim, e eu já vou para uma última nossa, que seria, na tua opinião, Caio, se a gente for juntar, porque, por exemplo, é claro para nós, na temática mortalidade de fêmea, que não tem como a gente evoluir nesse, nesse desafio se não for com a mentalidade do tripé de sustentabilidade. Né? Ficou claro nossa conversa hoje. É o econômico? Sim, é o econômico. Mas tem o social, tem o ambiental, que naturalmente também fomenta as perdas econômicas, né? Direto ou Sim, sim, indiretamente. exatamente. Bem Aí, colocado. aí tem quem está olhando de fora a cadeia. Muitas vezes de forma não precisa, mas é o consumidor, os outros atores externos. Né? Diante disso, o que você enxerga como perspectivas futuras para as suinoculturas em termos de sustentabilidade? Podemos, inclusive, incluir a questão da mortalidade de fêmea, como é que o consumidor vê dessa forma e tal. Você deu o exemplo, né? Imagina um consumidor americano saber que a cada matriz, a cada Quatro porcas. quatro porcas, uma morre. E próximo ao parto. Cara, isso é impactante demais. Quer dizer, então, assim, você já comentou um pouco na última pergunta, mas para a nossa última pergunta técnica, aí, o que você vê de perspectivas futuras? Uhum. Ó, Vinícius, a gente tem visto mudanças na questão do bem-estar. Eu acho que até nós, como professores, como atores que poderiam exercer aí uma ação de divulgação, a gente tem que fazer isso cada vez melhor, começando por nossos alunos, por colegas, mas a gente tem cumprido vários aspectos importantes do bem-estar e estamos cumprindo. Eu acho que a gente tem que vender essa imagem cada vez mais. Claro, falta muita coisa, mas as coisas não são mais como foram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, esse avanço que vai se tornar ainda mais intenso, mais consagrado, eu acho que a gente tem que divulgar, né? Começando na nossa sala de aula, eu e você, os colegas nossos como professor, na comunidade que a gente participa, vive. Eu acho que distorções chegam de monte, né? A mídia gosta de desgraça. Eu vou colocar que tudo de negativo que a gente tem na sinocultura poderia remeter à desgraça técnica,
a desgraça da informação, mas o inverso a gente pouco faz. Então, no sentido qualitativo dentro da granja, no sentido qualitativo da nossa carne, no sentido de segurança do nosso alimento, a gente tem que vender isso cada vez mais. Talvez a gente não tenha percebido, né, como a gente vive isso diuturnamente, mas já mudou muita coisa em termos de percepção, chegando agora no produto final que a gente consome, né? Tá aí os resultados de sobressalto do consumo per capita, da minimização daquela fala, dos tabus da carne. Eu acho que você tem percebido isso também. Mas eu penso nessa divulgação. A BCS poderia ser um importante instrumento, como já faz um ótimo trabalho, talvez focar ainda mais nessa questão, né, que coloca a sustentabilidade da suinocultura, mais uma vez, não só ligada à questão centro da nossa discussão hoje, morte, mas também ambiental, né? Quantas granjas tratam seus dejetos, quantas granjas dão destino correto às suas carcaças. Compostagem é um termo super apelativo, né? Que dona de casa não gostaria, se algumas delas já fazem, ótimo, mas não gostaria por falta de tempo, por motivação, ter uma composteira dos produtos da cozinha, dos seus produtos orgânicos, né? E depois colocar aquilo num vasinho. Ela se sentiria muito bem fazendo isso. E nós fazemos, né? Quantas granjas fazem compostagem? Várias, centenas, milhares. Pouca gente sabe disso, né? Não poluímos nenhum rio jogando carcaça, não poluímos nenhum ambiente jogando carcaça com odor, com danos ambientais. Tratamos disso muito bem. Então, eu acho que a gente tem bala na agulha, sabe, Vinícius? Entendendo que a gente tem que melhorar muito, mas já tem muita coisa boa acontecendo, né? Você viveu outras épocas aí também de descarte de animais que, de uma forma horrível, né, geravam gases, odor, queima de CO2, e isso passou, né? De alguma forma passou. Mas assim, estou dando alguns exemplos meio pontuais, tem outros tantos aí que a gente poderia estar colocando em evidência. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Sem dúvida, eu acho que assim, eu sempre comento isso, cara, que a cadeia produtiva tem que aprender a vender mais. Acho que todos os atores, né? Você citou muito bem. Nós, enquanto professores aqui dentro de universidade, na nossa comunidade, dentro da suinocultura, até mesmo dentro da cadeia produtiva, vender, né, ou sensibilizar os diferentes atores para a importância da sustentabilidade. Porque no passado a sustentabilidade era um termo que eu lembro muito bem, enquanto aluno ainda, cara, já que você falou que eu sou jovem, né? Vou dar um. A turma falava que sustentabilidade era coisa de bicho grilo. Exatamente. Que bem-estar era coisa de bicho grilo. E hoje bem-estar tem impacto econômico. Hoje não sempre teve, que nós estamos percebendo isso. A sustentabilidade, a gente consegue não só ser ético, mas agregar valor. Né? E garantir sustentabilidade da cadeia para diferentes mercados. Né? Eu vou experimentar a carne suína e eu gostei. Né? E eu estou entendendo agora que, além de não fazer mal, a carne suína vem de um sistema de produção que não impacta o meio ambiente, muito pelo contrário, produz energia. Né? Então, isso é uma coisa que para nós muitas vezes está claro, mas principalmente para o consumidor final, ele fica à mercê de notícias, muitas vezes notícias ou falas de pessoas em redes sociais que não conhecem o sistema de produção, não conhecem a nossa cadeia produtiva. E a gente tem que assumir protagonizar essa fonte de informação, né? Então, eu acho que a comunicação ela é muito importante, como você disse, a BCS tem feito um trabalho interessante e outras instituições também, mas eu acho que o trabalho de formiguinha é muito importante. Também concordo contigo, nós estamos evoluindo, vídeos indicadores aí, né, e as plataformas de ESG que tem cada vez mais a adesão, né, das diferentes empresas mundo afora. E Vinícius, talvez isso fique num limite mais técnico e
e não escape muito ao consumidor em geral, né, a comunidade fora da nossa área, mas nós somos um dos países mais competentes em sustentabilidade em termos produtivos. Se você pegar índices zootécnicos europeus, norte-americanos, tanto na parte reprodutiva, fazendo uma média, e uma média grande, tá? Nós batemos em todos eles. Estamos, talvez, como o número 1 na nossa área de produção. Conversões alimentares extremamente eficientes, ganhos de peso diário altíssimos, né? Eu estou convivendo com um colega da Espanha aqui como pós-doc. É um país referência em produção animal, em suínos, né? E eles não batem a gente, estão muito longe dos resultados nossos. Isso é eficiência, isso é sustentabilidade, né? Produzimos mais carne com menos, tá? Temos a virtude aí de usar os dejetos de forma racional, eles não podem fazer isso, né? Devolvemos um material orgânico que gera aí o nosso milho, a nossa soja, isso é sustentabilidade. Somos o país que mais imunocastra no mundo. 82% dos suínos são imunocastrados. Não temos um problema importantíssimo, talvez o mais crítico ainda para ser resolvido, de bem-estar no mundo, quando não se usa vacina. E a gente faz isso muito bem, quer dizer, uma sustentabilidade ligada ao bem-estar do animal, né? A ética. Então, veja bem, a gente tem muita coisa positiva, tá? Temos que colocar mais informação na prateleira, né, Caio? Vender melhor isso, que você tem razão. Caio, excelente. Nosso bate-papo técnico. Poderíamos ficar aqui conversando, nossas prosas sempre são muito boas, né? São boas. E esse tema, eu acho que para quem está ouvindo, vai poder, sim, pelo menos se sensibilizar de que é amplo, né, é multifatorial, mas nós precisamos de olhar para ele e ter esse olhar de sustentabilidade, né? Então, eu gostaria de finalizar o nosso bate-papo aqui com duas perguntas mais de cunho pessoal. A gente sabe do teu comprometimento com a cadeia enquanto professor, pesquisador, consultor, mentor, né? Me coloco nessa também como mentorado seu, quantas vezes você já nos deu os conselhos. E você tem a tua vida pessoal, né? E que não é fácil equilibrar isso, né, cara? E assim, a gente acordou no início da nosso bate-papo aqui no Bastidores, que a gente ia tocar em dois pontos. Eu queria ouvir do Caio, do professor Caio, uma recomendação de livro, né? Ainda mais vindo de você. E depois, uma viagem tua que ficou inesquecível. E outra que você gostaria de fazer. Divide um pouco para nós a sua vida pessoal aqui, se for possível. Tá joia, Vinícius. Ó, Vinícius, eu tenho um conceito e casualmente acabei lendo uma frase apresentada numa palestra do Tom Kramer, que você conhece muito bem. Nós somos os livros que lemos, as viagens que fazemos e com as pessoas que convivemos, né? Então essas três coisas fazem da gente ser melhor ou não, né? E aí falar de um livro é complicado, falar de uma viagem também, porque eu tento preservar e manter essas coisas, né? E incrementar na medida do possível. Mas numa visão assim de positividade, não é autoajuda, mas é uma experiência real, eu citaria o livro de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? Não o Pequeno Príncipe, mas Terra de Homens. Foi um livro que me marcou muito e chamou muito a atenção. Sobre viagens, eu tenho rodinha nos pés, então, à medida que posso, estou aí, né, fazendo as viagens. Adoro dirigir, não tenho nenhum prurido de viajar de avião, então eu acho que a gente tem que conhecer muito bem o nosso país, mas também fora as coisas são muito legais, só fazem a gente crescer. Para mim, viagem é investimento.
toda a viagem foi muito boa. E assim, como plano, eu gostei muito, já rodei muito Europa, pouco Ásia, África, alguma coisa, mas me atrai muito ainda uma área que eu conheci pouco, que é a Grã-Bretanha como um todo. Então, Irlanda, a Escócia, eu gostaria de voltar, acho que tem muita coisa curiosa. Da história da Europa, talvez seja o conjunto de países que eu tenho menos informação. E a Inglaterra marcou muito, né? Principalmente aí o último século. Eu acho que é legal isso. Adoro esse tipo de coisa. Então, seria a minha informação assim um pouco genérica quanto à viagem, né? Mas curto muito. E o outro era o livro, né? Teres, eu sei que teve na França, Terre des Hommes, des Hommes. La Terre des Hommes. La Terre des Hommes. Teres, não conhecia esse livro, cara. É um livro muito bacana. Legal. Muito bacana. É uma história real dele, né? História real? Na verdade, ele era um aviador, né, do Correio, então é uma história que conta um pouquinho a saga dele aí nessa atividade. Bem legal. Tinha rodinha nos pés também, igual o Kai tem em viagem. Também sim. Sim. Muito bom, Kai. Bem, pessoal, nosso bate-papo aqui hoje foi com o professor Kai Aberto da Silva, uma das pessoas que mais respeito e reconheço no mercado. Eu acho que não é diferente para quem está ouvindo e reconhece. Nós tratamos de um assunto muito importante para a cadeia produtiva suína brasileira, mas não só brasileira, do mundo todo, que é em relação à mortalidade de fêmea e como isso se relaciona com a sustentabilidade dos sistemas de produção de suínos. Tá? Então nós falamos aqui sobre índices, mas muito voltado não só à questão econômica, social, ambiental, inclusive a sustentabilidade sanitária, né? O professor Caio levantou aqui a importância da gente ter a ética da fisiologia do animal, da biologia do animal. Então, nós, atores que estamos envolvidos na linha de frente, termos esse reconhecimento e atenção a isso, né? E aí tratamos de vários pontos, né? Tá atento ao estresse oxidativo, a manejos como bump feeding, que pode minimizar esses efeitos, né? Mas acho que uma das grandes mensagens que o professor Caio deixou aqui para nós é da gente olhar mais para os limites, né? Para a gente garantir sustentabilidade como um todo. Kai, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. É uma honra e espero encontrar você outras vezes aqui. Nós que agradecemos, Vinícius. Obrigado mais uma vez aí pela recepção, né? Por conduzir essa conversa que foi muito produtiva. Na verdade, foi uma troca de informações. Com admiração e gratidão aí. Tá? Deixo um abraço apertado e espero te encontrar também brevemente. Com certeza, meu amigo. Ok? Um abraço. Pai, um abraço. Pessoal, espero que curta e até a próxima.